Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos estudar a educação do espírito à luz do Consolador. E por que é importante focarmos nesse aprendizado? Porque há muito temos nos demorado neste processo. Somos espíritos, na verdade, em atraso, porque muitos já temos tido tantas experiências reencarnatórias, com situações vivenciadas com certeza que teriam nos levado a aprendizado. E por que esses passos tão lentos ainda? Então vivemos tempos nessa revivência dos ensinamentos de Jesus que devemos nos focar, de fato, nesse olhar mais apurado, mais dedicado à nossa escalada evolutiva, porque tudo que vivemos, tudo que experienciamos, essa encarnação que temos, que é sempre um presente de Deus retornar a um novo corpo de carne, ela foi muito almejada, aguardada e esperada, planejada, planilhada. No plano espiritual, aguardamos que aqueles que nos antecederam, que nasceram antes de nós, aqui estivessem, e assim chegou a nossa hora de retornar e retornamos onde tínhamos que retornar e com os propósitos definidos do acerto, do aproveitamento. E por que chegarmos aqui e deixarmos o nosso orgulho paralisar os nossos sentimentos, asfixiar o nosso coração? Então temos que despertar. E esses ensinamentos vão aos poucos, clareando e nos motivando a sermos mais laboriosos no sentido de aproveitar o que realmente importa, E dando continuidade, então, nós estamos vendo alguns apontamentos do livro Depois da Morte, de Leon Denis, e vamos pegar um pouco do que vimos no último encontro para darmos seguimento. Estava se falando dos concílios, Os concílios que foram feitos, e muitos deles, teve o de Nicéia, de Constantinopla, assim por diante. Nesses concílios, muitas intromissões, digamos assim, aconteceram ali nos textos evangélicos, Mas Jesus, sabiamente, soube dizer tudo de uma forma velada, que nesses concílios não eram levados em conta. Então, mesmo tendo tirado isso, tirado aquilo, como a reencarnação, por exemplo, mas, como ele disse de forma velada, não alcançaram, e ficou. E é o suficiente, porque Jesus sabia que seria o suficiente para quem tem ouvidos de ouvir. Quando ele se encontra, por exemplo, aliás, Nicodemos vai encontrá-lo à noite, já na calada da noite ali, para disfarçar, para que não fosse visto e mal interpretado pelos seus, Ele era um senhor da lei, e ele vai procurar, e Jesus, então, porque ele faz perguntas, o que era preciso para ganhar o reino dos céus, e ele vai fazendo perguntas até imaturas, e Jesus teve que frear ali o que dizia ele, dizendo: em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis, imagine se eu vos falasse das coisas dos céus. Por quê? O que tinha sido dito antes? O que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Disse Nicodemos a Jesus. É preciso que nasça de novo. Nicodemos, que não entendeu, não alcançou o que Jesus quis dizer, colocou:
Então é necessário que eu volte ao ventre da minha mãe, mas sabendo que isso não seria possível. Então ele fala assim, mas então seria necessário eu voltar ao ventre da minha mãe? E é quando Jesus fala, em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis, imagine se eu vos falasse das coisas dos céus, né? Então, mas Jesus continua afirmando, né? Em verdade vos digo que aquele que não renascer de novo, né? Então, fica muito claro nessa, em outras passagens, que é dito de forma metafórica, velada. Jesus usa desse recurso para que elas se mantivessem ali nos textos evangélicos e para que nada nos faltasse, como de fato nada nos falta, mesmo tendo essas situações, né? Mas continuemos. Numerosos concílios têm em todos os séculos discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a Simonia invadiram o culto. A Igreja dominou o mundo pelo terror, pela ameaça com os suplícios, e, no entanto, Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Armou uns povos contra outros, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. Em vão, a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A Igreja não trepidou em maldizê-la como invenção de Satanás, né? Então, quantas coisas chegaram, né, nos colocando ali no devido lugar, como, por exemplo, que não somos únicos nesse universo que nos envolve, mas foram tidos ali como, né, obra do Satanás. Um abismo, e os que falavam das vozes que ouviam, Satanás, e assim foi, né? Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda a parte as suas raízes vivazes. Então, todas essas questões que acabaram enfraquecendo o cristianismo ao longo do tempo, abriu campo para o materialismo dominar. Por outro lado, agora continuemos então com a parte nova do texto. Por outro lado, sensivelmente, se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida das sociedades. Fatigada dos embaraços em que a tinham envolvido, a alma humana atirou-se para a luz. Despedaçou esses frouxos laços para unir-se aos grandes espíritos que não pertencem a uma seita, nem a uma raça determinada, mas cujo pensamento alumia e aquece a humanidade inteira. Livre de qualquer tutela sacerdotal, ela quer, para o futuro, pensar, proceder e viver por si mesma. Então, a criatura humana foi percebendo, e isso a reforma teve um grande papel, embora os erros cometidos, né, no transcorrer da sua tarefa, Lutero deixou uma coisa muito importante. Essa desvinculação, aliás, essa vinculação de nós com Deus de uma forma direta. Ele veio trazer à humanidade, aos cristãos, né, a certeza de que podemos nos vincular a Deus de uma forma direta. Não precisamos buscar um sacerdote para fazer isso por nós, porque era assim que se pregava, era assim que se tinha o povo nas mãos. A reforma veio terminar com essa ideia absurda, porque a nossa vinculação com o Pai é nossa, é de cada um de nós, espírito individual criado por Deus, portanto, com uma vinculação direta com Ele.
Continuando, só queremos falar do catolicismo com moderação. Essa religião, não o esqueçamos, foi a de nossos pais, embalou inumeráveis gerações. Então, quanto devemos, não é? Essa religião que cometeu os equívocos na história, né? Se olharmos ali a história do catolicismo, vamos ver quantos equívocos, quantos desvios, mas é com cuidado, até dando, como que diremos, o papel que ela desenvolveu. Mesmo com tudo isso, ela encaminhou muitos e continua encaminhando, principalmente nos novos tempos, em que já estamos livres, como acabamos de ler aí, daqueles dogmas impostos. Então agora as pessoas são mais livres, elas pensam, elas raciocinam, elas conjugam aquilo que elas ouvem numa religião, seja qual for, com seus apontamentos, com aquilo que ela tem captado, né, de aprendizados, e ela vai formando a sua forma de crer, a sua forma de entender, né? Isso já nos nossos tempos modernos, né? E ele está dizendo que é com moderação que ele quer trazer esse tema, né? Para não ferir nenhuma, para que todos entendam o que está sendo colocado, porque o que é colocado está na história. São dados históricos que é estudado nos livros de história. A moderação, porém, não exclui o exame. Ora, de uma análise séria resulta isso. A Igreja infalível enganou-se, tanto na sua concepção física do universo, porque houve ali um grande atraso mesmo, querendo que entendêssemos que somos o único ponto do universo, que o homem, da humanidade da Terra, seria única, né? Como na sua ideia moral da vida humana. A Terra não é o corpo central mais importante do universo. Se nós pararmos para pensar, não faz muito tempo que o Galileu Galilei se viu ali em situações muito delicadas com isso. Então, a Terra não é o ponto central do universo, mais importante do universo. Nem a vida presente é o único teatro das nossas lutas e do nosso progresso. O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. Nós tivemos apontamentos de sociólogos, de filósofos que colocavam o trabalho como algo muito, muito negativo nas nossas vidas, algo escravizador. Se há aquele que escraviza, e há, né, aquele que escraviza os que trabalham no seu, para ele, enfim, isso é o erro humano. Mas o trabalho não é escravizador, o trabalho é libertador. Então nós não podemos ver o trabalho como uma forma escravizadora de vencermos a vida, de termos a necessidade de trabalhar para nos sustentarmos. Esse é o grande processo da nossa libertação. O trabalho é abençoado. Mas nem todos entendem assim, até influenciados por essa ideia de que o trabalho nos escraviza. E ele está colocando: o trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. O catolicismo, pela sua falsa ideia da vida, foi conduzido ao ódio do progresso e da civilização. E esse sentimento está, sem nenhuma reserva, expresso no último artigo dos Silabos, abre aspas, anátema sobre esses
que pretendem que o pontífice romano deve reconciliar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Então, colocar-se contra o progresso foi um dos grandes equívocos da Igreja, né? Mas o ser humano vai evoluindo, as ideias vão chegando, as ideias vão crescendo, né? Encarnam espíritos mais sábios, mais preparados, e as ideias vão se disseminando. E o próprio trabalhador vai percebendo a importância desse esclarecimento, né? E vai colocando os seus filhos para estudar, isso lá atrás, né? Vai colocando os filhos para estudar, né? E conforme eles iam estudando, a vida ali ia melhorando, passaram a ser chamados até de burgueses. E esse progresso todo, que era mal visto, né? Que era mal visto, não foi freado. Por quê? O que percebeu-se? Que o dinheiro ganho e tudo isso a reforma trouxe, que o dinheiro que era conseguido com dignidade não contrariava a Deus, né? Porque até então, tudo que você teria, você tinha que ofertar, né? O ter era tido como algo assim abominável, né? Não resta dúvida que o ter é um grande paradigma, não é? Porque não sabemos ter, né? Nos perdemos no ter. Mas não é o ter o problema, né? O problema é o que fazemos do ter. O que fazemos do ter. Vamos refletindo, não é? Mas olhem aqui, vou reler anátema sobre esses que pretendem que o pontífice romano deve reconciliar-se com o progresso. Então eram contra o progresso, eram contra o aprendizado, eram contra o estudo. Tanto que o conhecimento era retido, né? Os livros dos filósofos ficavam todos na igreja. Para o povo não chegava para o povo, né? O catolicismo atribui ao Ser Supremo fraquezas iguais às nossas. Faz dele uma espécie de carrasco que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obra das suas mãos. Os homens criados para a felicidade sucumbem em multidão às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua impotência, iguais à sua imprevidência, e Satanás é mais hábil que Deus. Então, é muito cuidado com algumas crenças, e parece que isso ainda está muito forte, né? Que fala-se mais do Satanás, Satanás simboliza o mal, né? Que fala-se mais do Satanás, fala-se mais do inferno do que do bem que há em cada um de nós, da centelha divina que trazemos e tem que ser explorada, trabalhada. Então foca-se muito o mal, e falar muito do mal é dar força ao mal. Reflitamos. Será que esse Pai que Jesus nos faz conhecer, quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos aconselha a dar o bem pelo mal e nos prega a piedade, o amor e o perdão? É esse o Pai que diz que seremos punidos no fogo do inferno e lá ficaremos? É esse o Pai amoroso, misericordioso? Mas quando tirou-se a clareza da reencarnação nas palavras de Jesus, é claro que
muitos assimilam essa ideia do fogo eterno, do inferno como morada eterna, pelos castigos que sentem muitas vezes que são merecedores pelos atos que cometem. É verdade que para intentar a salvação do mundo, Deus sacrifica o seu próprio Filho, membro da Trindade e parte de si mesmo, o que é cair ainda num erro monstruoso e justificar a alusão de Diderot. Deus matou Deus para apaziguar Deus. Né? As explicações que os pensadores iam encontrando, né? O catolicismo, nos tempos de perseguição, escavou bastantes cárceres, ateou muitas fogueiras, inventou torturas inauditas. Porém, tudo isso é pouco ao lado da influência perniciosa que derramou sobre as almas. Não só torturou os corpos, mas também obscureceu as consciências pela superstição. Turvou as inteligências pela ideia terrível e sombria de um Deus vingador. Ensinou a abafar as dúvidas. Ensinou a abafar as dúvidas, colocando que os dogmas são incontestáveis. A Igreja coloca o dogma como algo irrefutável, portanto, não se analisa, não se pensa, não se questiona. Então, ensinou a abafar as dúvidas, a aniquilar a razão e as mais belas faculdades, a fugir como de animais ferozes. De todos os que livre e sinceramente procuravam a verdade e a estimular somente aqueles que suportaram o mesmo jugo. Foi por isso que, por ocasião da Reforma, as igrejas católicas da época começaram a ficar vazias, começaram a perder adeptos que encontravam no protestantismo nascente as respostas que buscavam, o acolhimento que buscavam, né? E assim foi, né? Embora os desvios que acabaram também se dando, né? Mas o importante foi o que trouxe o chacoalhar de tudo, né? A Bíblia, que era só da igreja, em latim, ela deixou de ser só da igreja, porque Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e assim foi, do alemão para outros, e assim foi, e saiu das mãos da igreja, porque a Bíblia é para todos, né? Aqui, vamos lá. Então, a fugir como de animais ferozes, de todos os que livre e sinceramente procuravam a verdade e a estimular somente aqueles que suportavam o mesmo jugo. As cruzadas do Oriente e do Ocidente, os autos de fé e a Inquisição são males menores do que essa tirania secular e do que esse espírito de seita, carolice e intolerância, em cujo meio se velou a inteligência e se falseou o discernimento de centenas de milhões de homens. Coisa que com certeza aos poucos foi clareando mais, não é? Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem número, as preces e as cerimônias tarifadas. Cerimônias tarifadas. Ele está descrevendo coisas aqui, né, que são fatos, com todo cuidado, né, para não ferir suscetibilidades, mas ele está narrando fatos aqui, não é? A tabela dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da infalibilidade do Papa,
Então, houve lá um momento, né, em que o Papa se declarou infalível, ou seja, a manifestação máxima de Deus aqui na Terra, né? E então, a infabilidade do Papa e da Imaculada Conceição, o poder temporal, violação flagrante desse preceito do Deuterônimo, no capítulo 18, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra e coparticiparem de qualquer herança, porque o Senhor é que é a sua herança. Tudo isso mostra a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinos do Evangelho, né? Porque Jesus nos ensinou a família. O primeiro momento dele no seu messianato, como Jesus, o Cristo, o enviado, foi numa festa familiar de casamento da parte de Maria, da sua mãe, já mostrando tudo, foi muito premeditado, tudo muito bem elaborado, evidentemente, né? Já mostrando a bênção da composição familiar, a bênção da família. Mas a igreja, que tinha muito benefícios, muitos recursos, né? Porque as doações eram muitas, gritantes, então ela enriqueceu demais. Agora, se os padres constituíssem família, esse poder sairia das mãos da igreja, né? E caminharia para as famílias também. Daí veio uma coisa totalmente humana e premeditada dos padres não poderem se casar, né? Então vamos. Contudo, a igreja fez obra útil, com certeza. Contudo, a igreja fez obra útil, teve suas épocas de grandeza, opôs diques à barbárie, cobriu o mundo com instituições e beneficência, mas, como que petrificada, nossa arte, tudo, quanto bem, porque ela tinha poder, tinha recursos, né? Mas como que petrificada em seus dogmas, ela se mobiliza, enquanto em torno de si tudo caminha e avança. De dia em dia, a ciência avulta e a razão humana se enriquece. Nada escapa à lei do progresso, e as religiões são como tudo o mais. Puderam corresponder às necessidades de uma época e de um estado social atrasados, porém chega o tempo em que, encerradas as suas fórmulas, como um círculo de ferro, devem resignar-se a morrer. É a situação do catolicismo. Tendo dado à história tudo o que lhe podia oferecer, e tornando-se impotente para fecundar o espírito humano, este o abandona e, em sua marcha incessante, adianta-se para concepções mais vastas e elevadas. E nós vemos isso, mas percebemos também que tudo vai se ajustando, porque as formas de crer são as mais variadas, né? São crenças, e dentro do catolicismo nós vamos de fora mesmo percebendo um ajuste, né? Um ajuste aos tempos, os tempos em que a razão fala, né? Em que não estamos mais naquela época de ouvir e não analisar, agora pensa-se, analisa-se, questiona-se. Então, mas a igreja ela vem se achegando, né? E tem sido assim, os novos padres, os novos sacerdotes, né? E com isso vão ainda conduzindo muitos a esse processo de crescimento e libertação, né? Libertação das algemas que nos prendem, que são as nossas fraquezas maiores. Muito a refletir, não? Muito a refletir, muito aprendizado,
E vamos nós, cada vez mais, Deus permita, imbuídos da boa vontade de tirarmos um proveito maior dos anos que ainda nos restam nesta presente encarnação. Fiquemos com esse propósito. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em bênçãos de luz. Que fiquemos em paz.